estudar o teu nome para nos ajudar. Ah, mas eu não sei pintar. Vocês nunca viram eu com um rolo. Então, estou aí. Tá bem? Hoje à noite, nós vamos falar sobre algo muito especial. Sobre o avivamento nas casas. Casa, a construção prudente. E eu queria compartilhar, nós vamos compartilhar outros versos, mas um verso que está lá no último verso do Velho Testamento. Malaquias 4, no 6. Depois nós vamos ver todo o contexto, mas diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe, amados, que na semana passada, quem é essa? E uma das formas dele estender isso é fazer com que corações de pais, de filhos, eles estejam em um só amor, em um só lugar. O coração de pais e filhos estejam convertidos um ao coração do outro. Então essa noite nós queremos fazer, o Senhor nos dirigiu, né, e trouxe algo bastante especial. E para demonstrar aquilo que Deus colocou no meu coração, nós vamos exemplificar isso. Não sei se é exemplificar o nome certo, mas a gente vai... Não sei, faltou agora. Mas, presta atenção, eu vou ler agora numa postagem de um pai. Sei que não devemos terceirizar a paternidade. É uma tarefa difícil. Dá vontade de deixar a cria no celular e é mais fácil. Mas cremos que há um futuro. Incentivamos e ensinamos ela a ler e escrever em casa. Lá no Covid, ensinamos a andar de bicicleta, subir em árvores, dançar, ler livros, gibis e a Bíblia. E até mesmo correr. Ensinamos ela a orar e ela ora. Difícil de acreditar, né? Mas é verdade. Corrigimos ela também dentro da palavra de Deus. Corrigir tem várias circunstâncias. Ela brinca e se diverte. Nos jogos aqui de casa, todo mundo é muito competitivo. Ela é inteligente e nós provocamos as suas habilidades. Com certeza a nossa maior alegria, o nosso fruto, e para a nossa alegria, ela não quer um brinquedo de presente, e sim um instrumento. Ela já tem um ukulele e agora quer um violão. Estávamos hoje em uma loja de instrumentos musicais, inspirando ela. Acredito que sim. Mas eu fecho esse assunto dizendo que essas coisas estão ao nosso alcance e não tem preço. Princípios, valores, a família e proclamar a nossa fé em Jesus Cristo. Longe de eu ser um pai perfeito, bem longe. Mas nós não podemos nos conformar com o que estamos vendo. O negócio é fazer mais do que só falar. Esse foi uma postagem do Jonatas, do Paraná, quando ele estava com a Bianca numa loja de instrumentos. Eu não sou muito de redes sociais, não sou mesmo, sou de postar e coisas. Mas eu comecei a rever essa relação, porque é colocado tantas coisas que desagradam a Deus, e tantas barbaridades que pais e mães fazem os seus filhos fazer, que são contrárias à palavra de Deus. Eu repensei sobre isso. As coisas que as minhas filhas fazem que agradam o coração de Deus, eu preciso mostrar isso. E que mais moveu meu coração na quinta-feira, nós fomos olhar a Barbie. As meninas queriam olhar a Barbie. 1h30 perdido da minha vida. Mas eu fui, elas queriam ir, e eu fui ver o que elas iriam ver. E realmente, o filme, ele traz uma mensagem totalmente contrária à palavra de Deus. Porém, eu levei elas, por quê? Porque eu aproveitei esse momento para ensinar algo. Quando a gente voltou, na sexta-feira a gente conversou, principalmente com a Maressa, o que tu achou do filme, isso, aquela parte. Não, realmente aquela parte. E nós oramos, conversamos. Eu salientei o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre as coisas que eles falavam ao contrário, sobre as ideologias que eles estavam passando no filme. E nós oramos, e eu orei a Deus e ungi a vida delas, e pedi para que o Espírito Santo blindasse a mente delas, não entrasse nada que não fosse o Senhor na mente delas. Mas uma coisa que me chocou muito, e eu ainda não estou preparado para isso, é ver o que acontecia ao redor. Senhoras, toda de rosa,
mas não uma roupa rosa. Adereços. Homens com adereços rosa. Uma coisa muito que eu não estou preparado para tal coisa. E eles vão participar disso. O próprio Jesus disse que eles estariam no mundo, embora eles não façam parte do mundo. Mas na escola eles vão ver. De repente você aí estava me criticando, foi lá levar eles. Mas na escola eles vão comentar sobre o filme da Barbie. Sei lá, com os amigos. E eu, como pai, eu preciso preparar as minhas filhas. Preciso converter o coração delas de acordo com o meu coração é convertido em Deus, na palavra do Senhor. Então, se o seu filho e sua filha quiser olhar a Barbie, vai perder 1h30 da sua vida. Mas acompanhe ela. Ou tente fazer, o que o Jeff falou lá. E o ingresso é caro. E a pipoca é mais cara ainda. Meu Deus, eu achei que tinha pedaços de picanha dentro da pipoca. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Mas sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu pedi pro Jonatas, pra Thalita, pra Bianca, pra Fran e a Marina representarem aquilo que a gente quer falar nessa noite. Eu quero pedir fazer uma bagunça agora. Uma santa bagunça. Se você está com o seu pai aí, filho, se você está com seu pai, senta do lado dele. Ou sua mãe. Marissa não tem como sentar aqui, né? Acho que ela nem ia querer. Mas senta com a mãe. Se a tua mãe, porventura, não está aí, senta com alguém um familiar seu, ou senta com alguém que você conhece. Não tem nenhum irmão meu, não tem nenhum familiar meu. Mas tem um irmão da igreja muito querido, porque nós somos família do Senhor também. Eu queria que você, que tem seu filho, sua filha aí, sentasse, porque nós vamos ouvir juntos aquilo que Deus tem para o nosso coração. Hoje nós nem fizemos aquele nosso momento, né? A gente costuma fazer antes da palavra, para nós não encerrarmos tão tarde, porque Deus quer fazer grandes coisas nessa noite. Amém? E nós vamos como igreja adorar o Senhor, junto com a família do Jonatas. E você, igreja, se você quiser colocar de pé, é mais um momento de louvor, mais um momento de adoração. Eu sei que a avó e o vô são babão, vão gravar, mas aí tem mais alguns que estão gravando, não faz mal, grava mesmo e mostra nas suas redes sociais. Olha o que acontece lá na minha igreja, olha o que acontece com os filhos dos meus irmãos lá da igreja. Mostra o que Deus tem feito. Mas você adore o Senhor, louve ao Senhor, amém? Mas tua
Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, que isso que vimos agora, Senhor, na família Jonathan, Senhor, da Thalita, da Fran, através da vida, Senhor, da Marina e da Bianca. Senhor, nós, Pai, possamos ver, Senhor, dentro dos nossos lares, das nossas casas, Senhor, da casa dos nossos familiares, Pai. Que a obra de Jesus seja completa, Senhor, nas gerações. Que a obra de Jesus seja completa, Senhor, na nossa vida, Deus. No nome de Jesus. Que nós venhamos enxergar, Senhor, além, Pai, da nossa própria, Pai, conversão, mas que nós venhamos enxergar além, Senhor, dentro das nossas casas. Senhor, fora das nossas casas. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Graças a Deus, pode sentar. Aleluia. Sabe, amados, que o Senhor tem revelado ao nosso coração a vontade dEle. Vocês podem continuar sentados do lado dos pais. Eu não lembro a hora que eu disse para vocês sair. Verdade, senta do lado do pai e da mãe. E agora, só de castigo, dá a mão para eles. Fica de mãozinha dada com o pai e a mãe. Vocês vão entender no final, gente. Vocês vão entender. Não é para constranger vocês, embora o Jeff constranja, né? Mas, não. Vocês vão entender no final. Mas, quantos pais têm as crianças lá atrás? Ótimo, depois vocês vão entender também. Mas, aproveitando, nós vamos ter em setembro um culto, onde os adolescentes vão fazer todo esse culto. Eles vão fazer o louvor, eles vão orar pelos enfermos, o culto vai ser todo deles. Eles vão clamar pelo Espírito Santo, vão falar em línguas, eles vão pregar, e vai ser uma maravilha, vai ser um avivamento do Senhor nesse dia. E eu creio que a igreja não vai querer perder isso. Então, quando nós marcarmos a data, você já separa, e nesse dia vai ser numa quarta-feira, a gente não sabe ainda a data certa, mas vai ser numa quarta-feira à noite, e você é o nosso convidado para estar aqui. Não, vamos apoiar, valorizar o trabalho dos adolescentes. Não, venha receber de Deus através da vida dos adolescentes. Amém? Malaquias 4 diz assim: pois certamente veio o dia do Senhor, ardente como uma fornalha. Todos arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Malaquias, ele está profetizando sobre a vinda de Jesus, e ele fala sobre um precursor, que no caso foi João Batista, e ele fala sobre essa questão. Depois do final do Velho Testamento, existia um tempo de silêncio de Deus. E alguns estudiosos trazem uma teoria, outros estudiosos trazem outra. Mas isso é melhor perguntar para o Tiago, professor Goulart, né? Os professores. Eu tenho entendimento, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas Malaquias vem esse tempo de silêncio e depois se levanta João Batista. Porque existia um tempo de caos. Lembra que na semana passada nós falamos que o avivamento é uma coisa maravilhosa no meio da igreja. Só que o avivamento ele vem em um período de caos. Quando tudo está terrível ao redor da igreja, a igreja está num tempo de maravilha. Por quê? Porque o avivamento do Senhor está naquele lugar, e quando o avivamento do Senhor, coisas do Senhor acontecem. O céu vem até. E essa questão de entender
de conhecer a vontade de Deus em relação à nossa casa, à nossa família. Hoje eu não quero falar sobre família, não quero dizer como tem que criar filhos, não. Mas o que eu quero falar nessa noite são sobre as heranças que nós deixamos em uma casa prudente, em uma construção prudente. Quando você fala em herança material, a maioria das vezes a sua casa vai ficar para os seus filhos, ou a sua casa vai ficar para os seus 2 filhos brigarem por ela, ou todas as suas propriedades vão ficar para os seus 19 filhos brigarem, e o advogado ganhar. É bom o advogado ganhar, né? E o advogado ganhar em cima da causa e os filhos. Entende? Coisas materiais revelam coisas terrenas, brigas e outras coisas. Mas as coisas do alto, as heranças espirituais, essas vêm de Deus e essas só trazem alegria. Então uma construção prudente, uma herança prudente, uma herança para os nossos filhos, elas precisam ser das coisas do alto. Lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo ensina aos Tessalonicenses, traz instrução a eles, e diz para eles assim, ó, uma das instruções é: não apague o Espírito de Deus. Não apague o Espírito de Deus. E deixar as atividades, deixar manifestações do Espírito Santo acontecer, fazer com que o Espírito Santo se cale, porque nós não buscamos a sua resposta, desprezar o Espírito Santo em nossas decisões ou na nossa vida espiritual, isso são fontes que trazem o apagar do Espírito Santo dentro da nossa casa. Você não orar, nós não buscar a Deus, nós não louvarmos a Deus dentro da nossa casa, são fontes que trazem o apagar do Espírito Santo dentro do nosso lar. E se o Espírito Santo estiver apagado dentro da nossa casa, o avivamento do Senhor não vai chegar dentro do nosso lar. E coisas que o avivamento do Senhor traz, bênçãos, milagres, sinais, não vão acontecer dentro da sua e da minha casa, se o Espírito Santo estiver apagado. E é importante que a gente entenda isso, porque nós podemos estar extremamente avivados individualmente, mas se a nossa casa, se nossos familiares, cônjuges, filhos, não estiverem em um avivamento, em um mesmo lugar que eu, possivelmente, no final das contas, algo muito triste vai acontecer. Porque eu me importei somente com o meu avivamento, eu me importei somente com o Espírito Santo, movendo o meu coração e os meus olhos a uma pouca distância, eles não alcançaram. Orei muito por mim, orei muito para que o Espírito Santo de Deus me enchesse, orei muito para que os dons do Espírito viessem sobre mim, mas pouco orei para que isso fosse transferido aos meus. Por quê? Porque nós apagamos o Espírito Santo no próximo degrau, na próxima etapa que nós precisaríamos que o Espírito Santo se acendesse, que são os nossos, a nossa casa, nós deixamos apagar. Dentro de um estudo sobre o avivamento, os avivamentos, historicamente falando, costumam ser de um ano. Por que isso? Porque aproveitamos muito do agir de Deus. Agora a igreja aproveita muito daquele avivamento, do agir de Deus. São extremamente abençoados, mas não passam isso para a próxima geração. Não passam isso para o seu filho, não passam isso para as suas filhas, para os seus familiares. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Lá em Mateus, no capítulo 4, começa Jesus falando sobre as pregações, sobre o ministério de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sai pregar nas sinagogas, começa a ensinar. E eu fiquei prestando atenção, porque a Bíblia diz que Jesus se assenta. Costumava-se, em Israel, os pais ou os mestres, quando ensinavam, aqueles que queriam aprender, aqueles que estavam sendo ensinados, eles se sentavam aos pés do mestre, eles se sentavam aos pés dos pais, eles se reuniam, sentavam, não tinham pressa na questão do ensino. E Jesus não teve pressa.
Jesus começa a falar sobre os ensinamentos, sobre as bem-aventuranças, sobre os seus mandamentos. E Jesus ensina, vem até o capítulo 5, 6, até o 7, vem ensinando fundamentos para aquela multidão. E aquela multidão fica perplexa, ali parada, sendo ensinada. E me chamou a atenção porque Jesus ensinou eles exatamente como os pais ensinavam os filhos. E ele fala no final do 7, do capítulo 7 de Mateus, mas eu quero ler o que fala lá na passagem de Lucas, que é a mesma passagem sobre o prudente e o insensato. Logo que ele termina o sermão, logo que ele termina o ensinamento, ele traz a parábola, ele traz um outro ensino antes dele descer o monte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é um homem que, ao construir uma casa, ele cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente dela, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construído. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce nenhum. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E a palavra de hoje é sobre a construção prudente. Como que um homem, ele vai prometer aos seus filhos uma herança, uma casa? Está aqui, meus filhos. Essa é a herança que eu te dou, essa casa é de vocês. Essa casa é sua, tá bem? Quando o pai morrer, pode tomar conta. Só que o pai fez aquela casa, ele não colocou alicerce nenhum. Veio dificuldades, veio corrente de água e destruiu a casa. O que esse pai tem para dar agora como herança? E a nossa vida, amados, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos familiares, nós podemos pegar essa casa como exemplo, a nossa casa. Nós somos templo do Espírito Santo. Como tem sido nós, como nós temos agido, aonde estão os nossos alicerces, para nós passarmos adiante para as próximas gerações. Como que estão os meus alicerces? Porque a herança se Deus está mandando falarmos sobre avivamento para as famílias, para as casas, algo está errado. Deus não vai mandar, dar uma chacoalhada naquele povo. Isso foi por oração. Não vai dar uma chacoalhada. Não, Deus não vai mandar assim, chacoalha aquele povo, fala sobre avivamento, fala sobre reativar a família deles, se não tem nada. Se Deus manda trazer uma palavra de avivamento, se Deus manda trazer uma palavra, é porque tem algo errado dentro da nossa casa. É porque tem algo que Ele não está gostando dentro dos nossos lares. E eu não conheço dentro da sua casa, eu conheço dentro da minha. Mas agora, o que está faltando dentro da minha casa para agradar o coração de Jesus? Mas tem algo importante do Senhor. Ele reacende sua casa. Ele vai reacender a sua casa. Ele vai reavivar a sua casa. Porque Ele faz isso. Agora, como? Como que Ele reavivava o povo de Israel? Joel 2 fala que através do jejum, do lamento e do pranto. Só depois o avivamento veio. Sabe, amados, nós precisamos lutar. Quanto que você suou para construir a sua casa? Quanto que você suou para construir as propriedades que você tem? Ou quanto que você sua para construir? Ou quanto que você sua para dar um teto para seus familiares? Quanto que você trabalha? Isso é trabalhoso, é dificultoso. E é coisa material, coisa que a ferrugem vai tomar conta. E por que as coisas do céu seriam menos trabalhosas? Ou teriam que ter menor interesse? As coisas do alto, a nossa herança do alto, amado, ela precisa ter, nós precisamos corresponder ao coração de Deus de uma forma muito maior, muito mais intensa do que nós correspondemos às coisas naturais.
choro, jejum, lamento, pranto pelo nosso filho, pela nossa filha, pelo esposo, pela esposa, pelo sobrinho, a sobrinha, pelos familiares. Eu sou tanto para construir, né? A gente tem lá em casa, graças a Deus, a gente ainda quer terminar tudo, a construção está pela metade, mas a gente tem uma piscina lá. E eu fico tão feliz que a gente colocou aquela piscina. Se você quiser ir lá, mas me avisa, pelo menos todo mundo junto, né? Porque não é tão grande. Mas a casa está aberta. E eu fico tão feliz quando alguém vai lá, porque eu fiz aquilo ali não para mim. Eu fiz para as minhas filhas, para as amigas das filhas. Às vezes aí chegam uns caras lá, no verão chegou uns caras lá, quando eu vi, estavam os caras dentro do meu guarda-roupa pegando meus calção. Mas eu faço cara de brabo, mas eu fico feliz. Porque e a gente suou, a Carla, suamos para ter lá. Mas é para os outros, nem é para nós. Imagina as coisas do alto, mano. Quanto mais eu tenho que me esforçar para que a herança venha, a herança chegue até a próxima geração. E uma coisa que nós precisamos saber, quando Jesus fala que nós temos que dar atenção para as coisas do alto, não para as coisas que terminam, que ferrujam, o que nós vamos levar para o céu, amados? O que nós vamos levar para o céu? O que é recebido no céu? O que é recebido no alto? São as vidas. Somos nós, são vocês, são seus filhos, somos filhos. São vidas, amados. E a minha casa e a minha família. São essas coisas que Jesus vai receber. Mas eu tenho que estar pronto para entregar ao Senhor. Eu tenho que ensinar, porque eles não vão agarrar da minha perna. Eles não vão agarrar da sua perna. E toda a sua história de avivamento, toda a sua história de maravilhas com Deus, se terminar em você, se não continuar nos seus filhos, se não continuar nos meus filhos, é porque você foi enterrado e a sua unção foi enterrada junto. Quando você foi enterrado, você vai ver que isso não é um privilégio de alguns. A própria palavra de Deus, heróis aqui, nós vamos compartilhar depois. E o que estão falando para nós? O que o mundo tem falado para nós? O que o mundo tem profetizado sobre a tua casa? O que o mundo tem profetizado sobre a tua família? O que o mundo tem profetizado sobre os teus? Sabe que o mundo, ele não profetiza muita coisa. Fulano, esse não escapa de viver no brilho. Ciclano, não, esse aí não vai aguentar ficar no meio vive na rua, vai virar um drogado. Já fiz de tudo, não tem mais saída. Não tem muita coisa, o mundo não oferece. O mundo fala contra a tua casa. Ele fala que vão roubar a tua casa, vão roubar a tua paz, vai chegar na tua casa o roubo, a morte e a destruição, que são as coisas que Satanás, Deus nesse século, oferece. Mas o Senhor diz que Ele dá vida e vida na abundância. E Ele diz, o Senhor promete, na sua palavra, que no último avivamento, os nossos filhos não seriam criminosos. Os nossos filhos, as nossas gerações, não seriam viciados. Mas Joel fala, ele promete que no último avivamento, o derramar do Espírito Santo viria sobre os nossos filhos e os nossos filhos se tornariam profetas. É isso que Deus diz. É isso que a palavra promete. Não descansa, que o Senhor está no controle. Mas não descansa em botar o teu joelho no chão. Não descansa em jejuar pela próxima geração. Não descansa de prantear pela próxima geração. Porque o que nós estamos vendo, amados, se não tiver um avivamento no nosso coração, um avivamento na nossa casa, um avivamento no meio da igreja, não sei como nós vamos terminar. E nós precisamos. Seu filho, sua filha, eu acho que na semana passada, tinha 2 meninos lá em casa que congregam lá em Três Coroas. Gustavo e Alara. A gente foi levar eles embora. E daí, a gente começou a conversar e perguntar para eles, né?
Ah, tua mãe vai, teu pai vai. Não, os dois são de casais separados. Com quem tu vai na igreja? Vou só eu. E ela também, vou só eu. E eu achei tão bonito aquilo, sabe? Eu achei tão um coração tão de Deus, aqueles dois meninos. E eles vão, eu perguntei mais ou menos a agenda, eles vão quase todo dia na igreja. Que Deus abençoe e conserve esse primeiro amor na vida deles. E que Deus, em nome de Jesus, traga esse primeiro amor na nossa vida de novo. E amém, Xoxo. Que Deus abençoe e traga de volta esse primeiro amor na nossa vida. Amém? Porque se nós mostrarmos esse primeiro amor, ele nunca vai morrer. Ele sempre vai estar aceso, não só em mim, mas nas próximas gerações. Sabe, amados? Ah, então eu preciso estar todo dia na igreja para provar isso? Não, você precisa amar estar todo dia na igreja. Se você não ama estar todo dia na igreja, não venha. Porque o Senhor, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida, Ele quer a sua casa, Ele quer a sua família. Mas nós temos impedido, nós temos apagado o Espírito por causa das nossas vontades. E cada dia mais, a nossa geração, as gerações que estão vindo, estão amando cada vez menos o nosso Deus. Mas isso, até agora, pelo menos na minha e na sua família. Amém? E naquelas famílias que estão perto de você. Naquelas famílias que estão, que Deus vai trazer para perto de você. No seu filho, na sua filha, no seu cônjuge. Porque é isso que o Senhor prometeu, a promessa do último avivamento é que o derramar do Espírito Santo ia sobre nós. Mas isso é uma palavra para a semana que vem, para a igreja. Atos 6 diz que os discípulos falando, quando eles escolheram 7 diáconos, e eles disseram assim, nós vamos escolher porque nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Depois você pode ler em Atos 6, ou olhar no YouTube a mensagem. Tem várias mensagens. E amados, quando ele fala aí, quando os discípulos falam isso, eles estavam enrolados, as coisas não estavam, estava meio indisciplinado o negócio lá. E eles tiveram que botar tudo certinho, tiveram que fazer um cronograma, uma programação. E eles disseram, ó, vão ser escolhidos, vocês servem mesmo, vocês servem o povo, e nós vamos nos dedicar à oração e vamos nos dedicar à palavra. Por quê? Porque talvez naquele momento eles estavam percebendo que o Espírito podia estar sendo apagado por causa das inúmeras conclusões que eles tinham que estar acertando. Por causa do que estava acontecendo ao redor. Naquela hora eles entraram e entenderam, não, nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. O que eu entendi com isso? Que às vezes eu passo uma tarde, às vezes eu passo um dia todo, pensando no que eu vou falar para minha filha que aprontou. Às vezes eu passo 2 dias, pensando que eu vou falar para o meu marido que fez o que eu não queria. Daqui a pouco eu passo uma semana, meu coração se remoendo, para falar para alguém da minha casa, para chegar e tentar convencer alguém, e eu não separo 1 hora de oração para saber o que o Espírito Santo acha disso. Isso são fontes que apagam o Espírito de dentro da nossa casa. E se o Espírito Santo está apagado dentro do nosso lar, o avivamento não chega na nossa casa. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Espírito. Faça da sua oração e do seu conhecer de Deus através da palavra a entrega das suas situações ao Espírito Santo. Não apague, não cale, não despreze o Espírito Santo. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, nós nos preocupamos com pecados que nós às vezes cometemos, é uma mentira, uma trapaça, pecados costumeiros. E por vezes nós estamos afastando o Espírito Santo de dentro do nosso lar,
E quando nós afastamos o Espírito Santo de dentro do nosso lar, nós estamos afastando o Espírito Santo de perto dos nossos filhos. E quando nós estamos afastando de perto dos nossos filhos, nós estamos afastando o Espírito Santo de perto da próxima geração. E isso é pecado. Eu queria visitar vocês agora, na verdade, eu queria visitar com vocês 3 casas. 3 casas eu queria fazer um passeio. Nós estamos falando sobre as casas, então eu queria fazer um passeio, rapidamente, por 3 casas. Uma é uma casa que está lá em Lucas 10, 38, que é de Marta e Maria. A maioria conhece a história de Marta e Maria. Se você não conhece, procure lá em Lucas 10. Mas para quem conhecem, lembram que Jesus ele é convidado para estar naquela casa. Provavelmente Marta era a mais velha, porque diz que Jesus foi convidado à casa de Marta. E Marta, muito receptiva, uma maravilha de mulher, como uma... provavelmente ela estava trabalhando muito, cozinhando para servir aquela ceia para Jesus, servir aquele alimento para Jesus. E daí, quando ela se depara, ela vê Maria, sua irmã mais nova, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Marta fica um pouco nervosa. Por quê? Jesus, só eu estou trabalhando. O Senhor veio aí na nossa casa, a gente quer servir o Senhor bem. Nem sei se estou criando diálogo, tá? A gente quer servir o Senhor bem. Estou aqui, fiz uma bela de uma ceia. E a Maria está aí, o Senhor não vai dizer para ela me ajudar? Daí o que Jesus fala? Marta, Marta. Está preocupado com muita coisa, Marta. O que basta é o que Maria está fazendo. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que Maria sentou aos pés de Jesus? E a Bíblia diz que Jesus estava ali ensinando. E não é errado, aliás, não é certo falar mal da Marta. Jesus ia com todo mundo, tinha uns 15 lá para comer. É um trabalhão, assim. Mas Jesus também ensina algo a Marta. Marta, tem coisas mais importantes. O que tu está fazendo é maravilhoso, mas tem coisa mais importante. E eu fiquei pensando para Maria aos pés de Jesus. Por quê? Porque o amor, a palavra de Deus, de Maria, ela não podia ver Jesus. E ela ia aos pés, ela escutava, ela amava ouvir o mestre, ouvir Jesus. Essa mulher, a forma que ela agia com Jesus, o amor ao ensino de Jesus, levou algo especial para dentro daquela casa. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Amava Marta, amava Lázaro e amava Maria. Tanto é que quando Lázaro morre, é uma das vezes que Jesus, que a Bíblia diz que Jesus chora quando Lázaro morre. De tanto amor, de tanta paixão que ele tinha por aquela casa, por aquela família. Porque quando Jesus chegava naquela família, ele era bem recebido. Marta fazia tudo o que tinha para fazer. E Maria escutava. Como que Jesus tem sido recebido na minha e na tua casa? Como que Jesus tem sido recebido? Ele tem sido bem recepcionado, como Marta fez? E ele tem sido dado um tempo para Jesus falar dentro da nossa casa, e nós sentamos, vamos sentar aqui, porque eu não sei se eu vou erguer depois, mas nós sentamos com Jesus. Como que nós temos feito? Se nós unirmos Marta e Maria, nós vamos ser perfeito. Mas Maria era uma menina, não sei a idade dela. Mas o que acontece é que naquela casa onde aquelas pessoas recebiam Jesus de uma maneira tão amada, eles amavam a palavra de Jesus. Naquele lugar, quando Lázaro morre, o avivamento chega. Porque aquele que estava morto foi ressuscitado. Lázaro estava morto 4 dias. Chega lá e ressuscita. O avivamento chegou, porque o avivamento está morto. Mas como que está
a nossa casa, tem algo morto dentro da nossa casa? Tem algo errado dentro da nossa casa? Convida Jesus. Serve bem, Jesus. Abre teu coração. Abre, sabe? Faz da tua casa ser um lugar agradável para Jesus. Faz da tua casa ser um lugar em que você senta e escuta. Reúne a tua família para escutar o que Deus tem para nós, para nossa casa. Porque quando ele se sentir bem, quando ele estiver bem dentro daquela casa, o avivamento chega, a graça de Deus é derramada, a unção de Deus é derramada. Porque amam a palavra de Deus. Os discípulos se dedicaram à palavra e à oração. Maria amava a palavra de Deus. A gente vai para uma outra casa. A casa de um publicano, Zaqueu. Outro dia, dias atrás, o pastor Elias pregou. Falou que se não era Zaqueu, daquela parábola de Jesus, do publicano, provavelmente Zaqueu fazia a mesma oração que o publicano fez. Eu sou um pecador, tal. O publicano e o fariseu. E a oração de Zaqueu moveu os olhos de Deus. Zaqueu estava em cima da árvore, e a Bíblia diz que Jesus olhou e viu Zaqueu em cima da árvore. Quando nós olhamos, amados, não tem como os olhos do Senhor Jesus não irem em direção à palavra. Não existe a possibilidade de uma casa que ora não ter os olhos de Deus em direção a esse lar. Não existe a possibilidade. Jesus olhou para Zaqueu, Jesus olhou para dentro da sua casa, e mais que isso, entrou na casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, Jesus disse assim, ô Zaqueu, chegou salvação na tua vida. Hoje chegou salvação nesse lugar. Por quê? Porque Zaqueu orava. Porque Zaqueu queria Jesus. Agora, a nossa casa precisa de salvação. Se nós não orarmos, a salvação não chega. Precisa alguém está longe dos caminhos, alguém não conhece os caminhos, precisa da oração. Sabe, amados, o avivamento é uma ótima coisa, mas o avivamento não é uma coisa fácil. Se não houver jejum, oração, pranto, querer mais de Deus, as coisas continuam da mesma forma. E é o que mudava a história dessas casas, é porque eles tratavam bem Jesus dentro do seu lar. E a última casa que eu queria mandar contigo, visitar, depois se tu quiser me chamar para visitar a tua casa, estou aí, se quiser, precisa ser uma mesa igual a da Marta, pode ir, estou aí. Mas a casa de 2 Reis 4, que é a casa da Tsunami. E mais, olha só o que essa mulher fez. Mais do que convidar, porque Jesus vinha para a casa de Marta, Jesus ia para a casa lá do fariseu, era convidado, ele servia uma grande mesa, uma grande ceia. Zaqueu serviu um grande jantar. Mas essa mulher, ela fez um quarto para o homem. Essa mulher separou um lugar para o homem de Deus. Um lugar onde ficava a presença de Deus. E o que aconteceu foi que essa mulher não precisava ter feito nada disso. A Bíblia diz que ela era rica. A Bíblia diz que ela não faltava nada. Mas aquele homem, o homem de Deus, passava. O homem de Deus passava. E ela começou a chamar aquele homem. Falou para o marido dela, eu vou começar a chamar o homem de Deus para se alimentar aqui em casa. Então ela disse, não, mas eu vou fazer um quarto. Naquele quarto eu vou preparar. Então uma mesa, uma cama, uma mesa, um candelabro, uma lamparina, enfim. Mas, o que acontece? Aquela mulher, ela separou um lugar especial para o homem de Deus. Só para servir. Ela preparou um lugar só para agradar a Deus. Agradar o homem de Deus. Amados, muitas vezes na nossa vida, nós não temos separado nem tempo para agradar a Deus. Muito menos um lugar. E essa mulher não precisava, ela era rica. Ela podia olhar assim, não, deixa aqui, Senhor abençoe os pobres. Não, ela queria. Fica de casa aqui, cada vez que tu passar, tem um lugar pronto para ti. Eliseu disse, não, essa mulher precisa de algo.
ele chama Geazi, ô Geazi, e aí? Acho que nós podemos abençoar essa mulher. Geazi diz assim, olha, eu estou sabendo, essa mulher não tem filho, e o marido dela é bem idoso. Isso não é fácil. E, só que, e daí o homem de Deus, Eliseu, chegou e disse assim, ano que vem vai ter um filho. Falou para a tsunami. E ela disse assim, não me promete tal coisa. Ela ficou meio assim. Mas a questão é que a palavra, ela se cumpriu. Depois, estava lá, a tsunami está com o filho. E algum tempo depois, o filho morre. O filho vai até o pai, diz que está com uma dor de cabeça. O pai diz, chama o servo, leva de volta lá para a mãe dele. E daí, o que acontece? Quando aquela mulher pega aquele filho no colo, o filho cai, o filho está morto. O que ela faz? Ela leva lá para o quarto onde estava Eliseu. Deixa lá na cama. Lá onde estava a presença de Deus. Lá onde o homem de Deus estava. Deixou lá. E veio, desceu, falou para o marido, olha, eu vou pegar, eu pede para o servo preparar uma jumenta, eu vou falar com o homem de Deus. Mas agora, não é nem sábado, vai ir. Não. Mas o que aconteceu alguma coisa? Não, tudo está bem. Tudo está bem. E ela vai, fala com Eliseu, e daí Eliseu vem, Eliseu manda Geazi primeiro, coloca o meu cajado sobre o menino, o menino não se moveu, Eliseu vem, se deita sobre o menino, aquece o menino, começa a andar, sobe uma praça, até que o menino espirra 7 vezes, volta. Mas o que me chama a atenção é a certeza dessa mulher, que a presença de Deus dentro da casa dela faria um milagre. O que essa mulher ensina a cada um de nós, amados, ela não se desesperou, ela não arrancou cabelo, ela não saiu gritando com o marido, ela não saiu murmurando com o homem de Deus, ela não saiu falando mal de Deus, ela não reclamou, eu preparei um quarto, eu fiz tudo, eu faço tudo. E agora acontece isso comigo. Não, quando o marido dela veio, ela disse assim, está tudo bem. Olha a fé dessa mulher. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E a paz que excede todo o entendimento estava sobre ela. Sabe, amados? Está na hora de nós parar com as nossas loucuragens. Parar com as nossas doideiras. Nós, filhos e filhas de Deus, estamos ficando doentes por causa da nossa ansiedade, por causa daquilo que nós queremos tanto, não conseguimos ter. E deixamos tanto de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Mas voltando na questão, e eu estou quase encerrando, mas a questão de preparar a próxima geração, da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A Bíblia fala que lá em Josué 13, Juízes 2, fala que depois que a geração de Josué morreu, aquela geração, ela, no versículo 10 diz assim, ó, depois que toda aquela geração, a de Josué, foi reunida, e os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Agora, como que um povo que viveu o que o povo de Israel viveu, não transmitiu à próxima geração, ao ponto daquela próxima geração dos seus filhos não conheciam ao Senhor? É fácil, amado. Se nós não falarmos quem é Jesus na nossa vida, os filhos não vão conhecer o Senhor. Se nós não vivermos uma fé constante, os nossos filhos não vão saber quem é o Senhor. Se nós não formos homens e mulheres de oração, nossos filhos não serão homens e mulheres de oração. Se os nossos filhos nos verem murmurando contra Deus, contra a igreja, contra qualquer chefe, contra emprego, eles vão ser assim, eles não vão conhecer a Deus. Por quê? Tem um exemplo, olha quem era a geração de Josué. Meu Deus, eles conquistaram demais, tudo que o Senhor prometeu, eles conquistaram.
mas eles não conquistaram a próxima geração. Deixaram a falta desse legado. E não era por falta de oração, não era por falta de culto, não era por falta da tradição. O que faltou foi eles sentarem, os seus filhos sentarem aos seus pés. O que faltou foi eles transmitirem quem era Deus. O que faltou foi eles converterem o coração dos filhos ao seu coração. Foi ensinar quem Deus foi na vida deles. Quem Deus tem sido na tua vida, amados. O teu filho, a tua filha, teu sobrinho, teu familiar, teu amigo, precisa saber quem é Jesus em você. E Moisés tinha avisado eles. Se você for ver no livro de Deuteronômio, Moisés disse assim, ó, ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos ao deitar, ao levantar e quando vocês andam com ele. Ensina. Por quê? Porque senão eles vão esquecer. Não ensinaram, os filhos esqueceram. Olha como Davi, a vida que Davi tinha diante de Deus. Falho. Mas olha, um homem segundo o coração de Deus. Olha já como foi Salomão. No final já não foi grande coisa. Absalão e assim por diante. Por quê? Porque não era passado, não era transmitido a unção, não era transmitido o amor. Então quando Josué morreu, toda aquela fé, toda aquela unção foi sepultada por ele. Isso acontece com a gente, se nós não passarmos adiante. Não se comprometa, amado, exclusivamente com a sua unção. Não se comprometa exclusivamente com o seu ministério. Não se comprometa exclusivamente a sua fé. Mas olhe um pouco adiante daqueles que estão ao seu redor. Principalmente os da casa. E isso vai fazer com que a nossa fé e a unção que Deus derramar sobre a nossa vida, a próxima geração vai receber maiores coisas para ela. Amém? Mas é o meu compromisso. Mas a minha casa é uma bênção, eu oro na minha casa. Essa tua casa pode dobrar essa bênção. Eu não quero. Nós temos uma constante oração, nós estamos orando, nós estamos buscando. E nós estamos crendo que o coração da igreja vai abrir para essa verdade. Isso em relação aos cultos das casas, das células. Presta atenção num dado, amado. A igreja, ela foi construída em templos e o culto ficou restrito, né? Se restritiu aos templos, aos lugares. O que aconteceu nessa época? Não vou lembrar agora, são dos anos. Mas as outras religiões que não pregam a Cristo perceberam que as casas seriam um ótimo lugar para isso acontecer. Um exemplo muito próximo nosso é que, há mais ou menos 5 anos atrás, tinham mais de 37 lugares de cultos da religião afro. Olha como a gente tem que estar cuidando agora o que a gente fala. Mas mais de 37 mil lugares, amados. E eu acho que a minha casa não pode pregar. Amado, se eu abrir a minha casa para levar a palavra de Deus, não precisa convidar estranhos. Chama o teu sobrinho que não conhece Jesus. Chama teu irmão. Chama teu parente, teu familiar. Chama teu filho, tua filha. Para que eles sentem aos pés, sejam ensinados. Para que alguém coloque a mão sobre a cabeça deles. Para que alguém venha e ensine o caminho que eles devem andar. Abra sua casa para ser um lugar de Deus, amados. Para outros também. Porque se isso não acontecer, se eles não receberem a palavra de Deus, eles vão receber a semente do inferno. Não tem dois caminhos, não tem outros caminhos. Tem esses dois. Se eles não receberem a palavra de Deus, eles vão receber a semente do inferno. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, o que mais tem sido feito? Quem mais tem entrado na nossa casa? Jesus? Os influencers do Instagram? As
séries da Netflix, as publicações no Facebook. Quem mais tem tido oportunidade dentro das nossas casas, amados, de abrirem as nossas casas, de estarem na nossa casa? Se nós não ensinarmos os nossos filhos, se nós não ensinarmos a próxima geração, essas coisas vão ensinar. Eu fui quinta-feira e vi. Essas coisas vão ensinar. Ah, mas é bem forte que está falando. Eu sei que é, eu fico até nervoso quando Deus dá uma palavra dessa. Nervoso mesmo. Mas, se nós não plantarmos a semente do Espírito Santo, se nós apagarmos o Espírito Santo do nosso lar, que vai ser plantado no coração das próximas gerações, é a semente do inferno. E daí, a gente não tem muito o que fazer. Mas nós temos, Deus nos deu o que nós precisamos fazer: jejum, prantear, clamar. E hoje se comete um erro. Agora sim, eu estou dizendo. Mas se comete um erro nos nossos dias, no que diz respeito às heranças. Nós instrui-se muito os nossos filhos, instrui-se muito a próxima geração, as crianças receberem ferramentas que estão ao nosso alcance. Isso não é errado. E nem, antes que eu falei, as redes sociais, Netflix e tal, não é errado, amados. Depende do que você está olhando, né? Depende o que é errado é ter mais tempo essas coisas do que o tempo com Deus. Isso sim é errado. Isso é pecado. Mas a gente instrui, entrega ferramentas que estão ao nosso alcance para a próxima geração. A gente dá estudo, a gente dá curso, a gente dá recursos, a gente faz eles sonharem mais alto, a gente incentiva. Por quê? Porque nós nos preocupamos com os nossos filhos. Tem um ditado aí, diz que é um ditado aí popular, mas para mim é um ditado do diabo. Que nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo. É um ditado do diabo. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Mas a gente se preocupa, o que vai ser? Nós temos que preparar essas crianças, nós temos que se preparar. Daqui a pouco a gente não vai estar mais. E eu costumo dizer, aproveita enquanto eu estou vivo. Aproveita ser ensinado enquanto eu estou vivo. Mas como que vai ser depois que nós partirmos? Está aí o Senhor falando no meu coração. Marta, Marta. Oh! Está muito preocupado. Está preocupado com muitas coisas. Mas só uma coisa importa. Está na minha presença. E as demais coisas eu vou cuidar. Não te preocupa com amanhã, basta cada mal o seu dia. Está preocupado por quê, Marcos? Senta aqui, seja ensinado. Olha, a minha paz eu vos dou. Para com isso, Marcos. Sabe, amados? O Senhor tem tantas promessas para a próxima geração. Mas nós somos responsáveis aí. Somos responsáveis por isso. E a gente pega essa passagem de Josué. Em Josué 13 fala, Deus falando com Josué: olha, Josué, tu tá velho pra caramba, Josué. Tá bem velho. Mas tem muita terra para conquistar ainda. Fala em Josué 13. Tu tá velho, mas vem cá, Josué. Vem cá porque tem muita terra para ti conquistar. Deixa eu dizer uma coisa. Há uma promessa do Senhor que os nossos filhos serão os profetas desse último avivamento. Assim como João Batista foi. João Batista, ele já nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós buscarmos o Senhor, amados, você que ficar grávida, mas puro, ou enfim, a questão é que os seus filhos nascerão ou serão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque precisa uma voz clamar no deserto. Vai chegar um tempo em que não haverá mais espaço para falar de Jesus, mesmo dentro das igrejas. Mas no tempo de Jesus, tinha os sacerdotes Anás e Caifás, que não tinha lugar para Jesus lá no templo. E o que Deus faz, uma profecia que já havia sido trazida.
que haveria uma voz no meio do deserto, e ele falava de João Batista. Sabe, que mexeu muito no meu coração, me trouxe certo temor sobre isso. Sobre a questão de estarmos preocupados com o futuro dos nossos filhos e não entregarmos o futuro dos nossos filhos na mão de Deus. Zacarias, ele tinha a linhagem de Abraão, né, de Davi, então ele era um sacerdote na época do rei Abias. Então ele tinha essa linhagem para ser sacerdote. E João Batista podia ser sacerdote do tempo. E o sacerdote, ele tinha roupas especiais, ele comia as melhores carnes, tinha uma vida boa, ele morava em ótimas casas, tinha fama. E ele podia pregar no templo. Mas Zacarias entregou o filho dele para Deus. O filho dele foi um sacerdote. Mas ele foi um sacerdote no deserto. Ele comia mel, ele falava no Jordão, não tinha luxo nenhum. Foi um sacerdote sem luxo. Mas o que acontecia? Que as multidões iam até a voz que clamava no deserto. Amados, para encerrar, que você não se preocupe com o futuro da próxima geração. Como que você não vai se preocupar? Entregando essa próxima geração, seu filho, sua filha, convertendo o coração dele, o seu coração. E ele vai ser a voz que vai profetizar para a geração dele, igualzinho você fez na sua geração. Mas eu não fiz isso. Eu nunca profetizei, eu nunca orei por ninguém, nunca falei de Jesus por ninguém. Josué, tá velho. Tem muita coisa para conquistar. Sabe, amados? Se tu não fez ainda, que você já devia ter feito, agora vai ser mais fácil, vai ser melhor. Marissa, vem aqui, vai. Mesmo que eu não tenha produzido nada. Mesmo que eu não tenha produzido nada até hoje. O Senhor de Josué, o Jeff. Tem muita coisa para conquistar. Só que agora eu não preciso conquistar sozinho. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem? Nós vamos conquistando aquilo que Deus vai nos dar. E é isso que o Senhor quer. Que eu e minha casa venhamos produzir para o reino de Deus. Marissa, eu tinha falado. Ela vai ser a pregadora do culto dos adolescentes. Hein? Trava minha filha igual o pai. Sabe, amados? Se nós convertermos o nosso coração